Comecemos. A primeira, o que vocês acharam dos dois assuntos? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre os dois testes? Não, pelo jeito não. Bom, vamos lá. Eu vou, antes de falar antes de falar dos questionários propriamente dito, eu vou fazer alguns comentários rápidos. Até a aula passada, a gente, quer dizer, a gente só falou uma aula de séries, né? E é importante a gente ter algumas ideias bem formuladas e bem sedimentadas. A gente começa falando de sequência. A gente começa falando de sequência, que a gente representa normalmente assim, onde esse n aqui pode ser, por exemplo, um número natural. Essa sequência, ela vai ser uma lista de números, né? E cada um desses números é um número real que depende do n, que é a posição que ele se encontra. Então, a gente tem gráfico, tem tudo sobre isso aqui. Da sequência, a gente forma uma série, que é quando a gente soma os termos dessa sequência. Né? Esses caras, quando eu somo todos esses termos, eu tenho uma série. Essa série é uma soma, ela não é mais uma função. Né? E a grande dificuldade aqui está no fato de que essa soma tem uma quantidade infinita de termos. Bom, aí a primeira coisa que a gente viu foi um teste onde a gente consegue identificar se essa série converge ou não converge, certo? Que são as somas parciais. Ok? Nas somas parciais, o que a gente faz? A gente cria outra sequência. Então, a gente vai criar nas somas parciais uma outra sequência que a gente, inclusive, chama de SN, para não confundir com essa. Na minha experiência enquanto docente dessa matéria, especificamente de séries, o que eu mais vejo é, especificamente falando desse assunto, é que as pessoas confundem essa sequência com essa sequência. São coisas completamente diferentes. É lógico que elas estão ligadas uma à outra, porque elas duas têm a ver com a série. Só que em momentos diferentes, né? Essa sequência gera essa série, e a partir da série que eu gero essa nova sequência. Então, essa sequência aqui, ela tem os seus elementos, S1, S2, S3 e assim por diante. SN e assim vai. Qual é a característica, ou qual é a razão pela qual a gente cria essa sequência? Como os termos dessa sequência são as somas, cada termo dessa sequência SN é uma soma finita de elementos da série. Então, o S1 é o primeiro,
o S2 são os 2 primeiros, o S3 são os 3 primeiros, e assim por diante. Então, o que a gente percebe é que, se eu fizer essa quantidade de termos ir para o infinito, o limite dessa sequência vai ser o mesmo limite dessa série. Porque à medida em que eu aumento o número de n's, eu fico cada vez mais perto da soma total desses elementos. Então, fazer o n tender ao infinito, desta sequência, me dá o resultado dessa série. E aí, o resultado é igual. Né? Se essa sequência converge para 20, essa série vai ter como soma o valor 20. Né? Bom, só isso aqui seria suficiente se eu conseguisse encontrar essa sequência para todas as séries. Porque encontrando a sequência, eu sei se a série converge ou não, e pronto, acabou o meu problema. O estudo de séries está centrado nessa pergunta: a série converge ou diverge? Eu quero saber se essa soma aqui dá um número, ou se ela vai para o infinito, ou se eu não consigo fazer essa soma. O problema é que nem todas as séries eu consigo fazer a soma parcial. Eu não consigo, não é sempre que eu consigo achar isso aqui. Ok? E aí nós vimos alguns tipos característicos de séries que a gente consegue estabelecer de imediato convergência. Né? Por exemplo, a gente viu as séries geométricas. Se eu identifico uma série geométrica, eu já sei se essa série converge ou não converge. Porque a série geométrica tem uma característica popular, né? A série geométrica, ela é escrita como sendo A vezes uma razão, né? Que eu vou elevado a n menos 1. Ou seja, a série geométrica é do tipo A, que é o primeiro termo da série, depois eu vou ter esse termo multiplicado pela razão, depois esse termo multiplicado pela razão de novo, que vai dar a razão ao quadrado, e assim por diante. Então, lá no termo de número n, eu vou ter a razão, lá, vezes a razão elevada a n menos 1, e assim por diante. Então, para essas séries, a gente sabe que se o módulo da razão for menor do que 1, então a série converge. Correto? Lembra disso? Se o módulo da razão for maior ou igual a 1, então a série diverge. Correto? E mais que isso, se a série converge, eu sei inclusive para quanto ela converge. Porque a soma é A1 menos a razão. Se ela converge para esse valor. Então, se eu tenho uma série geométrica, eu tenho muita informação sobre ela. Né? Depois, quando a gente começou... Deixa eu ver. Séries geométricas... Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma série que a gente falou antes do teste da integral. Acho que não, né? Foi só essa. O enésimo termo. O teste do enésimo termo. Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. O que diz o teste do enésimo termo? Eu consigo concluir convergência com esse teste? Não. Eu não concluo convergência com o teste do enésimo termo. Certo? Então, o que o teste diz? Eu pego uma série, né?
E aí eu calculo o limite de n tendendo a infinito do AN. Então, observe que aqui no teste do enésimo termo, eu estou calculando o limite dessa primeira série, que é a série dessa sequência, que é a sequência que gera a série. Eu não estou calculando o limite dessa sequência. Estou pegando a sequência lá de trás. Certo? Se esse limite for diferente de zero, então, o que acontece? Essa série diverge. Certo? Porque toda série convergente, eu provo que o limite do AN tem que ser zero. Nem toda série cujo limite do AN dá zero, converge. Mas toda série que converge, o limite do AN dá zero. Tudo bem? Uma questão de lógica que precisa entender. Vou repetir. O fato do limite do AN dar zero não significa que isso aqui converge. Porém, se a série converge, então isso aqui dá zero. Certo? Isso é verdade. A volta não é verdade, que é isso aqui. Ok? Então, por conta dessa questão que a gente tem o teste do enésimo termo. Se eu calculo o limite do AN e ele dá diferente de zero, a série não pode ser convergente. E se fosse convergente, o limite daria zero. Como o limite não dá zero, ela não pode convergir. Então, eu tenho o teste do enésimo termo, só que ele só consegue identificar algumas séries que divergem. Ele nem identifica todas as séries que divergem. Ele só identifica aquelas cujo limite do AN não é zero. Bom, com isso, a gente tem uma quantidade de ferramentas ainda muito pequena para estudar todo tipo de séries que tem. Então, o que acontece? Nessas próximas aulas, a gente vai estudar alguns testes de convergência, certo? E esses testes, para poder, como é que eu vou dizer, para eles poderem fazer sentido, a gente assume que eles só funcionam para séries onde o AN é não negativo. Tá? Depois que a gente estudar todos os testes para séries de termos não negativos, aí a gente vai olhar para séries de termos alternados. Então, por hora, todos os testes precisam ter a série de termos não negativos. E por que isso? Que é uma coisa que eu não expliquei no vídeo, e é por isso que eu estou falando com vocês agora. Tem um teorema sobre sequências que diz o seguinte: se eu tenho uma sequência monótona, monótona significa que ela é ou sempre crescente ou sempre decrescente. Então, os termos da sequência monótona, ou eles vão crescer sempre, ou eles vão decrescer sempre. Então, se eu tenho uma sequência monótona, se eu tenho uma sequência que seja monótona e limitada, então, se uma sequência satisfaz essas duas condições, então ela converge. Ela tem que ser convergente. Por quê? Porque se ela é monótona, ela vai sempre crescer, ou vai sempre decrescer. E se ela é limitada, ela vai ter um valor aqui,
que não permite que as imagens dessa sequência ultrapassem esse valor. Esse valor pode ser qualquer número, positivo, negativo, isso pouco importa, certo? Então, ela pode ser limitada superiormente, no caso, né, para monótona, para a função crescente, ela precisa ser limitada superiormente, e para decrescente, limitada inferiormente. Então, se ela satisfaz essas duas condições, é monótona e é limitada, a imagem dessa sequência vai convergir. Ela não tem outro caminho, porque ela tem que crescer sempre, e ela não pode passar de um determinado valor, então ela converge, certo? Então, é com base nessa situação que a gente faz os testes para séries de termos positivos. Porque se eu tenho uma série de termos positivos, o que acontece com aquela... Então, veja só, eu tenho o AN maior ou igual a zero. Aí eu tenho uma série de termos positivos. Quando eu pego essa série e eu crio aquela sequência de somas parciais, o que vai acontecer com essa sequência? O S1 é menor que o S2, certo? Porque eu tenho que o S1 é o A1, o S2 é o A1 mais A2. Como os termos são sempre positivos ou no máximo zero, esse cara vai ser maior ou igual a esse aqui. O S3 é o S2 mais o A3. Como o A3 é maior ou igual a zero, o S3 vai ser maior ou igual ao S2. Então, eu tenho isso aqui. Ou seja, quando eu tenho uma série de termos não negativos, a sequência das somas parciais é monótona. Ela é crescente. Porque o termo da frente é sempre maior ou igual ao termo de trás. Então, essa sequência, ela tem esse comportamento. Se eu provar que essa série é limitada, eu provo que ela converge. Então, é baseado nisso que a gente vê os testes que estão chegando. Ok? Então, o teste da integral se baseia nisso. E aí o que a gente mostra lá é que se eu tenho uma série e aí eu pego essa sequência aqui e transformo ela numa função de x, né? Ou seja, o AN é o f de n para alguma função de x, quando eu calculo essa integral, se essa integral for convergente, a série também vai ser convergente. Basicamente é isso que diz o teste da integral. Então, a gente precisa calcular uma integral imprópria. Algumas condições precisam ser satisfeitas para que isso aconteça, né? Essa função precisa ser contínua, precisa ser positiva e precisa ser decrescente. Certo? Então, eu preciso provar que ela tem essas três características. Se ela tem essas três características, e essa integral vai para um determinado valor, então essa série, isso aqui tudo, significa que esta série converge. Não necessariamente para o valor que dá essa integral. Ok? Esse é o teste da integral. Depois a gente falou sobre o teste de comparação, que é feito de duas maneiras. Eu comparo uma série com a outra para saber a questão de ser maior ou menor, e depois comparo duas séries no limite. Aí, no teste de comparação do limite, eu não preciso saber quem é maior e quem é menor. Ok? A questão do teste de comparação, quando eu falo em comparação, eu vou precisar
conhecer o comportamento de uma das séries que está envolvida no teste de comparação. Porque para eu comparar, eu preciso conhecer alguém, certo? Então, no teste de comparação, o que a gente tem? Eu quero saber se uma série converge ou diverge. E aí, no de comparação, o que a gente faz? A gente olha para esta série em relação a uma outra série. Eu vou pegar uma série que eu conheço. Essa série precisa ser conhecida. Ou seja, eu preciso saber se essa série converge ou diverge. Tá bom? Se a série que eu estou querendo estudar for menor ou igual a essa série e essa série converge, então essa série converge. Ela não tem como ser outra coisa que não ser uma série convergente. Porque se o AN é menor que o BN, e a hora que eu somo esses caras, essa soma é limitada, não tem como a soma desses caras ser ilimitada, porque ela é menor que essa. Basicamente é isso que diz o teste. Certo? Então, se essa série que eu conheço é limitada e é maior que a série que eu estou estudando, a série que eu estou estudando não pode ser ilimitada. Ela não pode divergir, ela tem que ser convergente também. Da mesma forma, se eu tenho o contrário, a série que eu estou estudando é maior que a série que eu conheço, e a série que eu conheço é divergente, ou seja, se a soma disso aqui explode, a soma dessa série tem que explodir também. Ela não pode passar para baixo da outra, uma vez que ela é maior que a outra. Certo? Então, se a série que eu conheço for menor do que a série que eu estou estudando, e essa série diverge, então essa série diverge. As outras duas combinações não me dão nenhum resultado. Porque se eu tenho uma série que eu conheço que converge e a série que eu estou estudando é maior que a série que converge, eu não consigo falar nada sobre essa série. Ela pode ser divergente ou ela pode ser convergente e ela vai continuar respeitando a relação que ela tem com a outra. Tudo bem? Faz sentido isso? Tá? Então, se a série que eu estou estudando é maior que uma série convergente, essa série está livre para fazer o que ela quiser. Ela pode convergir, que ela continua sendo maior. E ela pode divergir, que ela continua sendo maior. Tá? E se eu tiver o contrário, a série que eu estou estudando é menor que uma série que diverge, essa série pode fazer o que ela quiser. Ela pode divergir, tanto quanto ela pode convergir, ela vai continuar respeitando a desigualdade. Ou seja, nessas duas condições, eu não tenho conclusão. Certo? Então, ó, se isso aqui é menor do que isso, e a série BN diverge, então eu não tenho inconclusivo. E se o BN é menor do que o AN e esse BN converge, o teste também é inconclusivo. Nesse teste, a grande dificuldade está em achar esse cara aqui. Quem é a pessoa que eu vou comparar com a que eu tenho? Certo? Eu não posso pegar essa pessoa do nada. A forma de encontrar o BN é partindo sempre da série que eu estou estudando. A partir da série que eu estou estudando, eu vou construir, ou vou encontrar o BN para poder fazer essa comparação. Certo? Em que sentido eu estou dizendo isso? Vou fazer um exemplo bem rápido.
Ah, vamos pegar a série 1 sobre n menos 5. Fica bem rapidão, só para a gente entender. Essa série converge ou diverge? O que eu tenho que fazer? Eu pego o meu AN, é 1 sobre n menos 5. A partir dele é que eu vou procurar uma série para fazer essa comparação. Quando eu olho para essa aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça é pensar em comparar com essa série. Por quê? A gente viu lá nos vídeos que essa série é uma série especial. Qual é o nome dessa série? Harmônica. Essa é a harmônica, certo? Essa é a série harmônica. E o que a gente sabe da série harmônica? Ela diverge. A série harmônica ela é divergente. Isso aqui é uma informação que eu vou usar sempre. Série harmônica, já assumo de cara que era uma série divergente. Bom, para eu comparar essas duas, o que eu observo? N-5, você concorda que isso aqui é menor que N? Se eu estou pegando um número, tirando 5 unidades dele, ele menos 5 tem que ser menor do que ele. Se isso aqui acontece, então o inverso do n-5, ou seja, 1 sobre n-5, vai ser maior do que 1 sobre n, certo? Sempre que eu inverto um número, quer dizer, sempre que eu inverto dois números, a desigualdade inverte. Então, isso significa que essa série que eu estou querendo estudar é maior do que a série harmônica. Então, observe que eu parti de uma verdade para chegar numa desigualdade que me interessa. Como essa série diverge, essa série vai ter que divergir também. Então, a partir da série que eu quero estudar, é que eu vou pensar em qual série que eu vou usar para fazer essa comparação. Justamente para que eu consiga ter a capacidade de comparar as duas. Então, a série que eu vou usar para comparar precisa ser conhecida e ela vai ter alguma semelhança com a série que eu estou estudando. Certo? No teste de comparação no limite, eu não preciso olhar essa questão de saber quem é maior ou quem é menor. Né? Quando a gente olha para os testes de comparação no limite, a comparação justamente está ao calcular um limite e não olhar quem é maior e quem é menor. Eu não preciso olhar quem é maior e quem é menor. Certo? Porém, como eu estou querendo saber o que acontece com uma série, eu vou comparar essa série com uma outra série que eu sei o que acontece com ela. Eu tenho que saber se essa série converge ou diverge. Tudo bem? E aí, o que a gente viu no teste de comparação do limite? A gente calcula o limite da razão entre as duas séries. E aí, aqui fica uma dica que eu não deixei explícita no vídeo, pelo menos eu acho que eu não comentei exatamente isso que eu estou falando agora. Vale muito a pena você colocar no numerador sempre a série que você está estudando, a série que você quer saber quem é. E deixar no denominador a série que você conhece. Se você fizer o inverso, você também tem resultado. Mas é mais complicado. Você tem que fazer manobras para entender o resultado que está acontecendo. Se você fizer sempre assim, colocar a série que você quer saber no numerador e a série que você conhece no denominador, o resultado sai direto. O que acontece? Eu calculo esse limite e esse limite pode me dar, uma vez que eu estou falando sempre de séries de termos não negativos, né? O AN e o BN são números não negativos, a razão de dois números não negativos não tem como dar um número negativo, certo?
dois números positivos divididos, vai ter que ser um número positivo. Então, esse resultado, ele pode ser um número real estritamente maior que zero. Ok? Ele pode ser um número real estritamente maior que zero. Esse resultado pode ser zero. E esse resultado pode ser infinito. Tudo bem? Eu só tenho essas três possibilidades de resultado para esse limite. Ou dá zero, ou dá um número real positivo, ou dá infinito. Infinito positivo, não tem como ir para menos infinito. Não tem como dois números positivos dividir um pelo outro e esse resultado dá menos infinito. Então, ou dá mais infinito. Então, só tem essas três situações. E aí, o que o teste diz é o seguinte: se nessa primeira situação, as duas séries têm o mesmo comportamento. Então, se o BN converge, o AN converge. Se o BN diverge, o AN diverge. Certo? Essa série que eu estou querendo saber o que acontece com ela, e essa série que é a série que eu conheço e que eu sei o resultado dessa série. Essas duas séries têm o mesmo comportamento. Ou seja, se o BN, se a série BN converge, a N converge. Se o BN diverge, o N diverge. Bom, quem tem que ser essa série que eu vou usar para comparar? Eu sempre vou pensar numa série geométrica ou numa P-série, por exemplo. Por quê? Porque para essas séries eu tenho como achar o comportamento dessas séries. Certo? Eu não falei ainda da P-série, mas eu falei no vídeo. Lembra quem são as P-séries? São séries do tipo 1 sobre n elevado a π. Né? E essas séries a gente sabe se elas convergem ou divergem. Né? Muito bem. Nesse outro caso, se o limite está dando zero, aí eu só vou ter conclusão num caso específico. Se o limite dá zero, o que tem que acontecer com a série que eu conheço para que eu possa ter conclusão disso? Essa série BN precisa ser o quê? Lembra lá ou não? Se o limite dá zero e essa sequência, essa série converge, não é converge? Eu fiquei na dúvida. E essa série converge, então essa série converge. Tá? Se der zero e a série que eu estou comparando converge, então a que eu quero conhecer também vai convergir. Se der infinito e essa série aqui diverge, então esta série diverge. Tudo bem? Pensem um pouquinho sobre isso, só vou falar um negocinho aqui com o Davi, só um minutinho. Vamos lá. Tudo bem com isso aqui? Então, são esses três testes que a gente está em curso, que estão em estudo. Ok? Legal ver um pouco mais de gente na aula hoje, que eu andei mandando uns e-mails aí e o pessoal reapareceu. Sejam os sumidos.
Vamos lá. Ó. Então, vamos olhar para o questionário, feita essa revisão rápida dos conteúdos. Qual dessas alternativas é correta? Se realizado o teste de comparação com a seguinte série, é possível concluir que a série converge. Será? Está certo ou não? Essa série, a gente fez uma coisa muito parecida aqui no exemplo que eu dei, né? Ó, a série é 5 sobre 5n mais 1, é isso? Se eu for comparar, por exemplo, com a série harmônica, eu posso tentar ver o que acontece com essas duas séries, certo? Por exemplo, n mais 1, eu sei que é maior do que n, certo? Não, vou começar pelo seguinte. Vou pegar isso aqui, ó. 5n, eu sei que é maior do que n. Se eu somar 1 aqui, isso aqui continua sendo maior do que n, certo? Se eu inverter esses dois, isso é menor do que isso. Se eu multiplicar por 5, eu vou ter isso aqui. Essa série é 5 vezes a série harmônica. Se a série harmônica diverge, multiplicada por 5 continua divergindo do mesmo jeito. O que acontece quando eu tenho uma série que é menor que uma série divergente? Isso aqui é inconclusivo, certo? Porque se essa série aqui diverge, uma série que é menor do que ela, eu não consigo concluir nada. Tudo bem? Então, num primeiro momento, eu não consigo concluir que essa série converge. Ok? Ah, cadê? Não é possível realizar o teste de comparação com a seguinte série. Na verdade, a gente pode realizar o teste de comparação porque eu posso comparar com outra série, certo? E concluir que essa série vai ser divergente. Ok? Eu sempre consigo fazer o teste de comparação com outras séries. Tá? Eu posso não ter conclusão com ele, mas eu sempre consigo fazer a comparação. Só é possível aplicar o teste de comparação com séries harmônicas? Não. Eu posso usar com séries geométricas, com p-séries, e não só necessariamente com série harmônica. Só é possível aplicar o teste de comparação com séries harmônicas e p-séries conhecidas. Todas as séries que eu vou usar o teste de comparação têm que ser conhecidas. Senão não faz sentido eu comparar. Só que não são só as harmônicas e as p-séries. As geométricas também podem ser usadas. É possível realizar o teste de comparação com qualquer série conhecida. Sim, é isso que a gente pode fazer. Tudo bem? Nesse próximo, assinale a alternativa incorreta, sabendo que a n é maior que zero e bn é maior que zero a partir de um determinado número natural. Se o teste de comparação do limite for igual ao demonstrado na figura, ou seja, se o limite de AN por BN der um número positivo, é possível concluir, e sabendo que BN é uma série que converge, pode-se concluir que a N converge. Sim, isso é verdade. Né? Se o resultado deu um número positivo,
o comportamento de BN, de AN é igual ao de BN. Então, se o BN converge, o AN converge. Se o teste de comparação do limite for igual ao demonstrado na figura, ou seja, se estiver dando zero, e sabendo que BN diverge, pode-se concluir... Eu pulei coisa aqui, desculpa. Perdão. Desculpa, aqui ó, é o de cima, eu estava pegando de baixo. Volta a fita aí. Se o limite está dando um número positivo, é possível concluir que ambas as séries de AN e BN convergem ou divergem. Sim, isso também é verdade. Se eu tiver agora eu estou falando disso aqui, que dá zero. Se BN converge, AN converge. Sim, essa é a outra parte do teste. Agora eu estou aqui. Se o limite está dando infinito, se BN diverge, AN diverge. Sim, essa é a terceira parte do teste. Se está dando zero, e sabendo que BN diverge, conclui-se que o AN diverge. Não, isso eu não posso concluir se esse limite estiver dando zero. Né? E se estiver dando infinito, sabendo que BN converge, o teste não é conclusivo. Sim, isso é verdade. Então, a única que está errada é essa aqui. Correto? Vamos lá. Assinale a alternativa correta referente ao teste da integral. Para que o teste possa ser utilizado, basta a função ser ou contínua, ou decrescente, ou positiva. Na verdade, não é ou, é e. Ela tem que satisfazer essas três condições. O erro está no ou. Né? Se a integral divergir, a série também diverge. Se a integral convergir, nada se pode concluir. Isso não é verdade. A série tem o mesmo comportamento da integral. Se a integral converge, a série converge. Se a integral diverge, a série diverge. Se a integral convergir, a série também converge. Se a integral divergir, nada se pode concluir. Também não é verdade, porque ela respeita os dois. O valor calculado da integral não necessariamente é o mesmo valor para o qual a série, para o qual... É que eu me perdi. O valor calculado da integral não necessariamente é o mesmo valor para o qual a série converge, no caso de ser uma série convergente. Sim, isso é muito importante de se esclarecer. Se a integral converge, a série converge, mas não necessariamente para o mesmo valor da integral. Né? O valor da integral pode ser maior do que o valor da série. Mas, nesse momento, o que nos interessa é saber se converge ou não. Né? Tudo bem? Sobre a série abaixo, pode-se afirmar que diverge pelo teste da integral, converge para 1 sobre 2e pelo teste da integral, converge pelo teste do enésimo termo, converge pelo teste da integral, diverge pelo teste do enésimo termo. Bom, dessas opções que estão aqui, uma delas você já pode descartar de cara, certo? Qual dessas opções não faz o menor sentido? Convergir pelo teste do enésimo termo, professor? Isso. Essa solução, essa resposta aqui não faz o menor sentido. Certo? Essa você já pode descartar, porque não tem porquê. Depois ele pede para ver o teste do enésimo termo e o teste da integral. Então, efetivamente, nessa questão, tem que fazer conta. Né? Não dá para não fazer conta. Bom, o que eu faria? Eu começaria pelo teste do enésimo termo. Porque se ele resolver o meu problema, eu não preciso fazer mais nada, certo?
O teste do enésimo termo vai ser calcular o limite do AN, né? Quando o N tende ao infinito. Ou seja, é o meu AN. Opa, escrevi errado. E elevado a menos N ao quadrado. Certo? E elevado a menos N ao quadrado. Bom, isso aqui é exponencial de potência negativa. Como é que é o gráfico da exponencial? O gráfico é assim, certo? Toda exponencial onde o expoente é negativo, ela tem esse comportamento. Então, quando o n vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito e essa exponencial vai para zero, ou seja, esse limite dá zero. Se esse limite dá zero, o que acontece? Eu não tenho conclusão. Certo? Tudo bem ou não? Professor, Oi. é só uma dúvida, não tem um n depois da exponencial também? Multiplicando? Não sei. Posso ter. Tem, professor. Tem, perdão. Tem. Então a conta é um pouquinho. Obrigado, Rafael. Então, ó, volta aqui. Eu vou colocar aqui. Então, o que está acontecendo, então? Na verdade, esse cara está indo para zero, certo? E esse cara está indo para o infinito. Eu tenho infinito vezes zero. Isso é uma indeterminação. Por que isso é uma indeterminação? Porque qualquer coisa multiplicada por infinito dá infinito. Qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Aí quando eu pego o zero e o infinito e multiplico um pelo outro, quem ganha? Então eu preciso saber qual dos dois que vai ganhar essa briga. Para resolver isso, a gente viu lá no cálculo 1, você não pode falar que você não viu, porque eu sei que você viu. Eu vou jogar um dos dois para o denominador. Porque se alguém está dando zero, o inverso dele vai dar infinito. Se alguém está dando infinito, o inverso dele dá zero. Certo? Então, nesse caso, como eu tenho esse sinal de menos aqui, eu posso jogar isso aqui para o denominador. Certo? Então, esse limite eu posso escrever como sendo n multiplica e elevado a n ao quadrado. E aí eu tenho isso aqui indo para o infinito, o numerador está indo para o infinito, e agora a minha exponencial tem uma potência positiva. Na potência positiva, a exponencial tem esse comportamento. Então ela vai para o infinito. Né? Aqui eu tenho uma exponencial com a potência positiva, que é o que está acontecendo aqui. Então isso aqui vai para o infinito. Consequentemente, eu posso usar L'Hopital nesse caso. Quando eu uso L'Hopital aqui, o que nós temos? Limite, derivada de n é 1, e a derivada de n ao quadrado vai ser, derivada da exponencial é a própria exponencial, e n ao quadrado, mas como aqui eu tenho uma função composta, eu vou ter a derivada de n ao quadrado, regra da cadeia. Então, isso aqui vai ser, em cima fica 1, embaixo eu vou ter n ao quadrado vezes 2n. O fato é que
O fato agora é que, como o n está indo para o infinito, esse cara aqui está indo para o infinito e esse cara aqui está indo para o infinito. Aí o produto de infinitos, obviamente, que é infinito. Então, se o denominador está indo para o infinito, significa que a razão vai a zero. Certo? 1 sobre alguma coisa que cresce muito vai dar zero. A briga desses dois, quem ganha é o zero. Ok? Até aí, tudo bem? O que eu concluo com isso? Qual é o teste que a gente está fazendo aqui? O teste do enésimo termo, certo? Deu zero. O que eu concluo? Fala lá. É inconclusível? É inconclusivo, certo? Esse teste é inconclusivo. Porque o teste do enésimo termo só é conclusivo se ele der diferente de zero. E aí eu concluiria que ele diverge, que a série diverge. Certo? Bom, se o teste do enésimo termo é inconclusivo, eu vou ter que usar o teste da integral. Eu vou pegar essa série vezes n e usar o teste da integral. Tá? Isso aqui é positivo, porque o meu n começa em 1. Então, se o n é maior ou igual a 1, obviamente que ele é estritamente positivo. Exponencial, não importa se essa potência é positiva ou negativa, exponencial é sempre positivo, independente de quem seja a potência. Né? Toda função exponencial é positiva. Se o n é positivo, então o produto de dois números positivos é positivo. Certo? Então, provar aquelas três situações. Segundo, contínuo. Exponencial é uma função contínua. Você pode assumir isso sempre. A função n é uma função contínua. Não tenho nenhum ponto de descontinuidade aqui. Então, o produto de duas funções contínuas me dá uma função contínua. Terceiro, ela precisa ser decrescente. Certo? Para ser decrescente, eu posso fazer, por exemplo, eu posso calcular a derivada da função e provar que a derivada é negativa. Certo? Ou eu posso olhar para o comportamento dessas funções. Como a exponencial é, nesse caso, essa aqui é decrescente e essa aqui é crescente. Então, nesse caso, eu preciso fazer isso pela derivada. Então, a função que eu vou usar é e elevado a menos x quadrado vezes x. Essa conta eu não fiz antes, então vamos ver o que vai dar aqui. Derivada dessa função. Derivada da primeira vezes a segunda. Então, x vezes a derivada disso aqui. A derivada disso vai ser menos 2x e elevado a menos x quadrado, certo? Porque a derivada disso é isso, vezes a derivada de menos x quadrado, que é menos 2x. Regra da cadeia. Mais essa função vezes a derivada de x, que é 1. Então, o que eu tenho aqui agora? Menos 2x quadrado e elevado a menos x quadrado
mais e elevado a menos x quadrado. Certo? Então, isso aqui ficou... Vou colocar esse cara em evidência, eu vou ficar com 1 menos 2x quadrado. Ok? Eu sei que x é maior ou igual a 1. Se x é maior ou igual a 1, o que acontece com 1 menos 2x quadrado? Isso aqui é negativo. Porque se o x é maior do que 1, esse cara aqui é maior ou igual a 2. 1 menos alguma coisa que é maior que 2 vai ser negativo. Se isso aqui é negativo e a exponencial é sempre positiva, essa derivada é sempre negativa. Se a derivada é negativa, f decresce. Tá? Então, toda vez que eu vou usar o teste integral, eu preciso olhar para essas três condições, do jeito que eu estou fazendo aqui. Na função, na decrescente, dá para fazer do jeito que eu fiz no vídeo, que é olhando para dois pontos, onde eu assumo que o x1 é menor do que o x2, e eu concluo que o f de x1 é maior que o f de x2. Nesse caso, eu não consigo fazer isso, porque essa parte da função é decrescente, porque é a exponencial de expoente negativo. Só que essa função, n, é crescente. A função n é essa aqui, certo? Essa função cresce. O produto de uma função crescente com uma decrescente, eu não sei dizer o que dá, só pelo fato de elas estarem sendo multiplicadas uma pela outra. Então, eu uso o artifício da derivada, provo que a derivada é negativa, e aí eu concluo que a função é decrescente. Então, com isso, eu posso aplicar o teste da integral. Certo? Muito bem, então eu vou calcular a integral de e elevado a menos x quadrado vezes x dx. Certo? Só um instantinho que a porta está batendo aqui, está incomodando, já vem. Minha casa é muito grande, a porta estava muito longe. Viu? Bom, vamos lá. Como é que eu integro isso? Vocês chutaram essa resposta? Como é que eu faço para integrar isso? Substituição simples. U vai ser menos x quadrado. Se U é menos x quadrado, o du
é menos 2x dx. Eu tenho visto muita gente pegar isso aqui e escrever assim, ó, dx é du sobre menos 2x. Está errado. Eu nunca fiz isso em sala de aula, eu nunca disse que você pode fazer isso. A gente não mistura variáveis. X é de um lado, U é do outro. Isso é igual torcida organizada. Se misturar, dá merda. Não. Isso está errado. Tem gente que faz isso e está errado. Tá? Não é esse o procedimento correto. O procedimento correto é, aqui na minha integral, eu tenho x dx. Então, dessa relação das duas aqui, ó, eu concluo que o x dx que eu quero vai ser menos meio de du. Constantes eu posso passar para lá e para cá à vontade. Posso, inclusive, multiplicar os dois lados por uma constante que me interesse e assim por diante. Tá? A variável x fica de um lado, u fica do outro. Então, com essa relação aqui, essa integral vai ficar e elevado a u, certo? Eu troquei isso aqui por u. E o x dx vai ser menos meio de du. Certo? Eu estou resolvendo a integral indefinida, para depois resolver a integral imprópria. Ok? Então, essa integral aqui vai ficar menos meio, a integral da exponencial e a própria exponencial. Certo? E aí, voltando para x, isso aqui vai dar menos meio de e elevado a menos x quadrado mais constante. Certo? Então, a integral indefinida, a gente resolve assim. Depois eu tenho a imprópria. Na verdade, eu até poderia ter começado já pela imprópria, né? Eu tenho a integral de 0 até o infinito. É de 0 ou de 1? De 1, né? Desculpa. E elevado a menos x quadrado, x dx. Essa integral é o limite de a tendendo ao infinito da integral de 1 até a e menos x quadrado vezes x dx. Certo? Então, a integral definida vai ser a primitiva aplicada nesses pontos. Eu vou ter menos meio e elevado a menos x quadrado de 1 até a. Isso vai me dar esse menos meio, eu vou deixar em evidência. Vou ficar com e elevado a menos a ao quadrado menos e elevado a menos 1. Essa é a definida. Então, essa integral vai ser o limite de a tendendo ao infinito disso aqui, que é a integral que eu acabei de calcular, certo? Então, limite de menos meio e elevado a menos a ao quadrado menos e elevado a menos 1. Certo? Estão acompanhando? Tem umas caras meio assustadas aí. Ó, o a está indo para o infinito. A exponencial de termos de potência negativa, quando a potência vai para o infinito, isso aqui vai para 0. A gente acabou de ver lá atrás. Certo?
Então, quando eu aplico o limite, esse resultado fica menos meio, que multiplica menos 1 sobre e, certo? Que é o e elevado a menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre 2e, que é maior que zero. O maior que zero não faz muita diferença. O fato é que isso aqui é um número real. Então, significa que a integral converge. Se a integral converge, a série também converge. Certo? Tudo isso para chegar à conclusão de que... Mas está aqui, ó. A resposta correta é essa. Por que a resposta correta não é essa? Alguém sabe dizer? Porque o somatório não necessariamente vai convergir para esse ponto, professor? De 1 sobre 2e? Isso, exatamente. Quem converge para 1 sobre 2e é a integral. Eu não posso afirmar que a série converge para esse valor. Mas eu posso dizer que ela converge. Ok? Tá claro tudo isso? Professor, Sim. daí, tipo, pelo teste do enésimo termo já dava para responder, porque a gente ficaria só com essas duas aí. E a gente sabe que não necessariamente converge, tipo, a gente sabe que vai convergir, mas não necessariamente para 1 sobre 2i. Não sei se eu acompanhei o que você falou. Repete. Pelo Pelo teste, teste do enésimo termo, a gente viu que é igual a zero, então a gente não conclui nada. pelo teste do enésimo termo, a gente não conclui. Sim, daí fica que essas duas que sobra. Na verdade, assim, ó, isso aqui a gente já nem leva em consideração. Esse aqui, quando a gente aplicou o teste, a gente viu o teste era inconclusivo. O teste não garante a divergência. Então, eu teria ou essa opção, ou essa. Ou a primeira, esqueci dessa primeira aí. Certo? Uhum. Efetivamente, se a gente parar para analisar, essa opção também não deve ser levada em consideração, já desde o começo. Porque o teste da integral só garante que converge ou não converge, não diz para onde converge. Né? Então, essa resposta também poderia sair de cara junto com essa. Tanto a segunda quanto a terceira opção, eu não devo levar em consideração. Porque a série pode até convergir para esse valor, mas eu não vou garantir isso pelo teste da integral, entende? Eu posso até chegar à conclusão de que o valor da série é esse valor, mas não é a série, não é o teste da integral que vai me dizer isso. Eu tenho que fazer outras contas para chegar nessa conclusão, tá bom? Então, efetivamente, de cara, você pode excluir duas respostas, sobrando só a primeira, a terceira, a quarta e a quinta. Aí, como aqui eu tenho diverge e converge pelo teste integral, então eu tenho que fazer o teste. Uma vez que eu fiz o teste no enésimo termo e também não deu divergência. Se tivesse dado no teste no enésimo termo, eu já não precisaria fazer o teste integral. Tudo bem até aí? Então, ó, para aqueles que realmente estão interessados em aprender, estão mesmo a fim de levar a faculdade a sério, vai fazendo um resumo de todos os testes na sequência, tá certo? Porque eu não cobraria que você decorasse essas informações nem se a gente tivesse
juntos. Na prova, pensando especificamente no primeiro momento na prova, para quem já fez prova comigo, dessa matéria, eu já peço para o cara levar o resumo dele de casa. Traz o resumo de casa. Certo? Você estando na sua casa, não faz menor sentido eu dizer, você não pode fazer consulta. A gente já podia consultar na prova anterior. Essas informações, quando converge, quando diverge, se o P é maior do que 1, se o P é menor do que 1, se o raio é não sei aonde, não faz o menor sentido você ter que saber isso de cor. O que eu quero é que você saiba usar essa informação. Então, vá fazendo anotações. Entendeu? É isso que eu quero que você saiba fazer. É isso que o ganho seu nessa matéria é conseguir olhar para essas regras e saber usá-las. Então, não se engane. Certo? Tem umas 3 ou 4, estou sendo generoso, que estão se enganando, porque as questões da prova estão muito na cara de que se enganou. E além de se enganar, está sendo desonesto comigo. Então, não se engane, não seja desonesto. Eu não estou sendo desonesto com vocês. Então, não seja desonesto comigo. Tá? Então, à medida que a gente vai estudando, vai anotando. Na hora que você for fazer exercícios, tenha do lado o que diz cada teste. Tá? Para você, na hora de fazer o exercício, ir olhando. Quando você perceber, você já sabe decor, que nem é o necessário. Mas se você estudar direitinho, você vai saber rapidamente usar essas informações. Perguntas? Nenhuma? Então vamos fazer um exercício, mas hoje eu vou fazer uns 9h20 já. Embora a gente tenha demorado, eu acho que precisava disso. Que tipo de dificuldade vocês sentiram ao ver a matéria? Vocês já começaram a tentar fazer os exercícios da lista ou não? Sobre monitoria. Ainda não vai dar para fazer monitoria hoje, mas o Pazinho vai ficar de monitor na segunda e o Vitor vai ficar de monitor na sexta, das 2 às 3. É que hoje o Vitor não consegue. Ele tá, professor, hoje eu tenho um compromisso, eu não consigo. Mas eu me programo para fazer nas próximas sextas-feiras. Então, a gente vai mudar a monitoria para segunda e sexta. Ok? Pelo menos foi o que alguns pediram, que seria melhor tirar da terça, porque o da terça não estava sendo muito útil, né? Então, hoje não tem, mas na próxima sexta já vai ter monitoria das 2 às 3. Depois eu vou deixar registrado lá no Classroom. Tá bom? Aliás, por falar em Classroom, eu vou mostrar uma coisa que eu achei ótimo. Ontem eu recebi muitas piadinhas. E muitos cumprimentos também, mas eu achei sensacional. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu achar aqui. Bom, quando a gente quer achar, a gente nunca acha. Né? Nossa, onde foi que eu mandei isso? Aqui. Aqui, ó. Para vocês. Eu não dou só aula. Agora eu sou um Classroom Influencer. Ficou chique a profissão de professor agora, certo? Então, já que eu sou um Classroom Influencer, eu vou colocar as informações todas lá no Classroom. Bom? Bom, vamos tentar fazer pelo menos um exercício. Vocês preferem que eu faça de qual dos 3 assuntos? Honestamente, eu acho que o teste da integral é o menos complicado deles. Mas eu não sei o que vocês estão achando.
Professor, para ser sincera, a minha dificuldade principal é saber identificar cada um, para começar. Então, por mim, o que você quiser escolher, tá bom. Na verdade, Lígio, várias séries podem ser resolvidas por vários testes. Né? Ela não tem especificamente um teste para resolver. E eu acho que eu tinha comentado já na aula passada que, à medida em que a gente vai avançando, é muito importante que a gente olhe, por exemplo, agora a gente está falando de 2 testes específicos. Então, quando você pega lá a lista de exercícios da sessão do teste da integral, é importante a gente observar o comportamento o tipo de séries que eu tenho ali, para ver que se o teste integral pode ser usado ou não. Por exemplo, séries que envolvem funções que eu identifico que seria muito fácil resolver uma integral por substituição, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo. Uma série do tipo 2n sobre raiz de n ao quadrado mais 4. Quando eu olho para uma série dessa, se eu fosse calcular a integral dessa função, claramente eu tenho uma substituição simples para resolver isso, certo? Eu nem sei se essa série que eu estou colocando aqui satisfaz as condições para ser usado o teste da integral, mas eu começaria pensando nisso, porque a integral de 2x sobre raiz de x ao quadrado mais 4 dx, claramente é uma integral que eu resolvo usando substituição simples. Então, eu começaria a pensar na possibilidade dessa série ser resolvida pelo teste da integral. Então, efetivamente, o que a gente vai perceber é que eu tenho uma lista de testes e, ao final disso tudo, quando eu vou resolver uma série, estudar a convergência de uma série, eu começo a passar por todos eles. Será que ela se encaixa nesse aqui? Esse aqui, não estou vendo o teste da integral, não estou vendo de imediato que técnica de integração eu usaria para resolver isso. Será que eu uso o teste do enésimo termo? Olhando para o AN, claramente esse AN vai para 0. Então, não é o teste do enésimo termo. E assim por diante. Entendeu? O próximo teste, que é o da semana que vem, é o da razão e o da raiz. O teste da razão e o teste da raiz é muito claro de que tipo tem que ser a série para usar aquele teste. Então, vocês vão percebendo, à medida que você vai estudando, que em alguns casos, você rapidamente identifica qual é o teste. Em outros casos, você vai precisar pensar, será que é esse? Não é. Aí você pode tentar um que não vai dar certo. Mas não tem uma receita de bolo específica que vai dizer, usa esse ou aquele. Tá certo? Então, e é isso que a gente espera de vocês, que vocês tenham essa capacidade de análise. Tá? Porque quando... Professor? Sim. Então, na lista, não necessariamente os exercícios da seção 11.3 tem que ser com o teste da integral. Ou precisa? Os da 11.3, você pode usar os que tem para trás. Tá. Em todos os casos vai ser sempre assim. Quando você está numa sessão, você pode ter ali, por exemplo, no 11.3, que é o da integral, né? Você vai ter, por exemplo, séries que você rapidamente resolve com o teste do enésimo termo. O da lista, especificamente,
é usando o teste da integral. Eu coloquei um para usar o teste da integral. Seria muito idiota da minha parte não colocar. Mas você vai ter outros exercícios nessa sessão que você consegue resolver pelo teste do enésimo termo. Tá? Beleza, valeu. Do próximo, eu acho que também pode ser que você tenha algum que você consiga resolver pelo teste da integral. Sempre vai ter. Mas, do de comparação, normalmente a gente resolve com comparação mesmo. Às vezes pode ser que com o teste do enésimo termo já de cara resolve, então você não precisa fazer o teste de comparação. Mas o teste da integral na sessão do teste de comparação é mais difícil de acontecer. Mas pode. Tá bom? O que você não vai ter é usar teste para frente. Não faz sentido. Tudo bem até aí? Umas 9h30. Vamos tentar fazer um exercício, pelo menos, né? Quais são os que eu peguei? 19 a 26. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Escolher um que seja interessante de compartilhar com vocês. Ó, vamos fazer esse aqui, ó. Ó, vamos ficar aqui. Eu só vou dar para vocês alguns minutos, 5, 6 minutinhos, para você pensar em como você faria para estudar a convergência dessa série. Que tipo de teste você usaria? Ô, professor, eu acho que você passou esse exercício no vídeo. Esse foi no vídeo? Eu preciso riscar os que eu fiz, então não adianta. Vou escolher outro. Obrigado. Eu tô com a listinha dos que eu coloquei na lista. Justamente para não fazer igual da outra vez que eu fiz, né? Puta, mas aí você colocou na lista. Aí eu coloquei do vídeo. Ô, Senhor. Vamos tentar o 13, então, peraí. Tira isso. Acho que o 13 eu não coloquei. Tira isso. Meu lápis de volta. Deixa eu ver aqui. Não, esse 13 é muito sem graça, peraí. Esse aqui é bom. Esse aqui eu vou colocar porque esse aqui é difícil. Então já faço difícil na aula. E aí depois já fica os fáceis para você fazer sozinho. Esse exercício é muito interessante. Já vou começar dando dica. Use não de, comparação no limite.
Gostaria de vê-los tentando, para depois a gente fazer juntos. Pode ser? Eu vou fechar o meu microfone, mas se você. Vou sair aqui para pegar uma água, mas vou deixar a câmera aberta, porque você sabe a hora que eu estou, a hora que eu não estou aqui na frente do computador. Ah, por favor, tenta fazer aí. Algum resultado promissor? Eu já disse que esse exercício é difícil. A ideia de dizer que é difícil é para te estimular e não te desanimar, pelo amor de Deus. Tem alguém tentando? Professor, tem uma Sim. dúvida. Pois não, Débora. Assim, desde que eu estava vendo o vídeo, eu pensei, bom, se eu me deparo com uma função, como é que eu sei qual função canônica que eu vou escolher para ela comparar? Ou, tipo, eu não sei, eu vou tentando. Normalmente a gente não sabe. Não é imediato. E quando a gente pensa no teste de comparação, é bom sempre a gente lembrar que quando eu falo teste de comparação, esse aqui é o de comparação no limite. Então, quando a gente pensa em comparação, eu sempre está no fato de uma ser maior ou menor que a outra. Envolve comparar em termos de desigualdade. Então, se eu quero conhecer uma e eu preciso de uma conhecida, eu vou chegar na conhecida a partir da desconhecida. No seguinte sentido, vou tirando elementos da desconhecida, que eu estou estudando, para ver se ela chega numa série que eu conheço, que seria uma série geométrica ou uma P-série. Certo. Sobre a comparação no limite, a gente não faz manipulação algébrica. Não. O teste de comparação do limite, aí eu vou escolher uma série conhecida e vou calcular o limite das duas. E aí eu vou pegar a série, começo com a série harmônica, ou começo com uma P-série, com alguma coisa que faça, de uma certa forma, facilitar o meu cálculo do limite. Tá bom, então, professor. Tentar. Beleza? Quem está tentando começou comparando com qual série? Tentei com a harmônica, professor. Tá, e o que deu? Nada. Não consegui.
Ó, são 9h40 já, eu vou tentar fazer com vocês, porque ele nem é tão rápido de fazer assim. Mas eu queria que vocês sentissem um pouco a dificuldade. Eu coloquei esse exercício agora, né, procurando por aqui, que eu me lembrei dele porque ele tem uma particularidade muito interessante. Veja só, eu posso começar com a série harmônica, como a Inara mencionou. Se eu fizer a comparação com a série harmônica, né, se eu pegar essa série, então é sempre importante que a gente, ao usar o teste de comparação, a gente identifique a série com a qual eu vou comparar, tá? Então, primeira situação, a harmônica, que eu sei que é divergente. Isso você pode assumir sempre, harmônica divergente, tá? A gente já provou isso lá no vídeo, já está provado, isso é condição a gente já assume isso. Então, eu vou calcular o limite. Espera um pouquinho, deixa eu fazer um negócio. Eu vou calcular o limite disso aqui, ó. ln de n ao quadrado dividido por n elevado a 3 meios, 1 elevado a n. Certo? A n em cima, dn embaixo. N indo para o infinito. Então, isso aqui vai dar limite de n tendendo ao infinito. O que eu vou ter? ln de n ao quadrado dividido por n elevado a 3 meios vezes o inverso da harmônica, n sobre 1. Certo? Quando eu faço isso, o que acontece quando eu simplifico esses dois? 3 meios é maior que 1, certo? 3 meios é 1,5. 1,5 menos 1 dá meio. Ok? Então, quando eu cancelo esses dois aqui, eu vou ter limite de ln de n ao quadrado sobre n elevado a meio. Certo? Eu cancelei essa potência com essa aqui. Isso aqui, ó. Sobrou meio aqui embaixo. Bom, quanto é que está dando isso aqui quando o n vai para o infinito? Quando o n vai para o infinito, o ln vai para o infinito e a raiz de n também vai para o infinito. Ou seja, a gente tem infinito sobre infinito. Se eu estou falando de infinito sobre infinito, então eu posso usar L'Hopital. Toma cuidado, porque essa potência que está aqui, ó, não está no argumento n. Está no ln todo, então ela não cai como propriedade de logaritmo. Certo? Eu vou derivar, na hora de derivar, sim, ela vai cair, mas é por causa da derivada, não por causa da propriedade do logaritmo. Então, ó, a gente vai ter limite de n tendendo ao infinito, derivada desse cara aqui de cima, ln de n ao quadrado. Quando eu derivo isso, eu vou ter 2 vezes ln de n vezes a derivada do ln de n, certo? Derivada do ln de n é 1 sobre n. Então, isso aqui vai ficar 2 ln de n sobre n. Tudo bem? Beleza? Então, aqui em cima, ó, eu vou ter 2 ln de n sobre n. Certo? Embaixo, eu tenho n elevado a meio. Derivada de n elevado a meio é n elevado a menos meio
Não é isso? Que é meio menos 1, né? Vou colocar assim. Meio menos 1. Vezes meio. Desculpa. Cai o meio, fica meio menos 1. Não é isso? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 n elevado a meio. Então, embaixo eu tenho 1 sobre 2 n elevado a meio. Então, agora eu vou ajustar isso aqui. Ó, o de cima, 2 ln de n sobre n, vezes o inverso desse aqui, 2 n elevado a meio sobre 1. Estão acompanhando? De novo, ó, tem o n aqui e n elevado a meio aqui. Esse 2 que está aqui e esse 2 que está aqui, eu posso deixar eles lá para fora. Tiro para não ficar me atrapalhando aqui. Então, ó, o que eu vou ter? 4 vezes o limite. Qual é o limite? Ó? Em cima vai ser ln de n. Aqui eu tenho 1 embaixo, meio em cima. Vai sobrar meio embaixo, certo? Então, eu tenho n elevado a meio. Tudo bem até aí? Fala, Inara. Tudo certo? Opa. O que está acontecendo aqui? Eu ainda continuo. Isso aqui vai para o infinito. E isso aqui vai para o infinito. Ou seja, eu continuo tendo infinito sobre infinito. Então, continuo usando o orbital. Então, eu vou ter 4 vezes limite de n tendendo a infinito, derivada de 1 sobre n. Derivada de n elevado a meio. Já calculei aqui. 1 sobre 2 n elevado a meio. Então, isso aqui vai me dar, vou colocar aqui, 4 vezes limite de n tendendo ao infinito, 1 sobre n, e aqui vai dar 2n elevado a meio sobre 1. Certo? Esse cara, eu divido por esse cara, a gente vai ter 4 vezes o limite de n tendendo ao infinito. 1 embaixo, meio em cima, sobra meio embaixo. Correto? Ah, esse 2 aqui eu posso tirar fora, então aqui vai dar, na verdade, 8. Ó, vou pegar aqui, ó. Esse cara, eu vou tirar aqui, então aqui vai ficar 8. E aí eu vou ter 1 sobre n elevado a meio. E aí, para nossa infelicidade, quando o n vai para o infinito, o denominador vai para o infinito. Se o denominador vai para o infinito, para onde vai a razão? Se o denominador vai para o infinito, essa razão vai para 0. Então, esse limite está dando 0. Agora, veja. Vou pegar uma cor para chamar um pouco mais de atenção. Esse aqui é o meu Bn. Esse aqui é o meu An. Então, a gente tem, efetivamente, limite de An sobre Bn dando 0, certo? E
BN divergente. O que diz o teste? Professor, eu não entendi por que BN diverge. Porque BN é essa série aqui, não é? Ó? Ah, tá. Entendi. Obrigada. O teste diz que se esse resultado for zero, BN converge, então a N também convergiria, mas não dá. Isso, só que o BN, É divergente. então esse teste é Inconclusivo. Então, ó, como já está no final da aula, eu vou deixar. Eu acho que eu tinha quase certeza que não daria para concluir o exercício agora. Então, o que eu quero que vocês façam depois? Observem o seguinte: no teste de comparação no limite, quando eu penso nas p-séries, a série harmônica é um tipo de p-série, né? Quando eu penso nas p-séries, eu tenho séries desse tipo aqui, ó. 1 sobre n elevado a p, certo? E aí, na p-série, o que a gente tem? Quando o p é maior do que 1, deixa eu colocar isso aqui, um outro... Ó. Normalmente, uma das séries mais usadas é justamente a p-série. E aí, no caso da p-série, a gente tem o seguinte: se o p é maior do que 1, eu tenho convergência. Se o p é menor ou igual a 1, a gente tem divergência. Certo? O que a gente fez nesse primeiro exemplo, nesse exercício que a gente está olhando agora? Eu peguei uma série, a n, desculpa, a gente calculou o limite de um determinada n com 1 sobre n, que é uma série divergente. Isso aqui deu zero. Então, o teste não conclui nada. Qual seria o próximo passo a fazer? Eu trocar a série harmônica, que não vai resolver, por uma p-série convergente, para estudar o limite desses dois. Entendeu? A primeira série convergente, a primeira p-série convergente que nós temos é 1 sobre n ao quadrado. Certo? Isso aqui é uma p-série, onde o p é igual a 2, que é maior do que 1, portanto, converge. Então, como esse teste aqui não deu certo, eu vou tentar uma nova sequência, uma nova série, mas é importante que a gente use o conhecimento do que deu errado para procurar a série para tentar dar certo. Não necessariamente vai dar certo, mas o que eu quero que vocês passem por esse processo de buscar a série correta para fazer o negócio dar certo. Então, veja, nós fizemos o teste com uma série divergente e o limite deu zero. Então, está inconclusivo. Qual é a primeira coisa a se pensar? Bom, então vamos procurar uma série convergente para ver se o limite continua dando zero. E se eu pego uma série convergente e o limite dá zero, eu resolvo meu problema, certo? E se no lugar desse 1 sobre n eu tivesse uma p-série convergente e o limite desse zero, então o teste conclui que a série converge. Tudo bem? Então, qual é então, esse foi o primeiro passo. Qual seria o segundo passo? Comparar a série que eu estou estudando com a série
com a P série 1 sobre N ao quadrado. Tá? Então, eu quero que vocês façam isso. Por favor. Quando você fizer essa conta, você vai chegar no resultado aqui. Aí, a partir desse resultado aqui, eu quero que vocês façam a análise. Porque o que tem que acontecer com esse limite para esse teste ser conclusivo? Quanto que esse limite pode dar? Se ele dá zero com a nossa série convergente, ele vai ser convergente também. Isso. Então, se der zero, ok, certo? O que mais ele pode dar? Ele pode dar um número real, certo? Se der um número, se esse limite aqui der 2, o que acontece com o teste de comparação do limite? As duas séries têm o mesmo comportamento. Né? Se aqui, nesse primeiro passo, ao invés de dar 0, se tivesse dado 1, eu concluiria que a série de cima diverge. Porque é isso que diz o teste. Então, nesse caso aqui, pode dar 0, pode dar um número real, eu também teria conclusão para o teste, só não pode dar infinito. Se esse limite der infinito, eu tenho um limite dando infinito e a série que eu estou comparando converge. Então, eu não concluo de novo, certo? Se der infinito, ele é inconclusivo. Aí, vamos imaginar que realmente vai dar inconclusivo. Vamos pensar, faz de conta que deu infinito. O que você tem que pensar? Veja bem, presta bem atenção. A série harmônica tem n igual a 1. Né? Para n igual a 1, eu já vi que não funciona. Aí eu peguei n igual a 2. Se der infinito, também não funciona. Mas se deu infinito para n igual a 2, vai dar infinito para qualquer coisa maior que 2. Assim como deu 0 para 1 sobre n, qualquer n menor que 1, que eu pegar, meio, 1/3, qualquer um, não vai funcionar também. Vai continuar dando 0. Tá? Então, se der 0 aqui, se der infinito nesse segundo, eu já descarto todo mundo que está para frente de 2. Aí eu tenho que procurar alguém aqui nesse meio. Tá? Essa é uma forma de achar a série que você tinha perguntado, Débora. Mas eu vou... Isso é uma maneira de achar. É pensando no passo anterior para escolher a série do passo seguinte. Tá bom? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. E aí, na terça-feira, a gente resolve os exercícios da lista e esse. Pode ser? Ok, então só me dá um oi aí na coisa, fazendo um favor, para a gente encerrar a aula. Tá bom? Alguma dúvida? Ok. Então, bom final de semana para vocês, bons estudos. Lembre-se que fim de semana, dia de aluno universitário, é para estudar, viu? Não é para fazer mais nada. Ainda mais agora que você não tem como sair de casa mesmo, então aproveita e moe as listas. Até mais, gente. Vamos com Deus. Tchau, professor. Tchau, Boa Pro. Boa semana. semana. Tchau, professor. Obrigado Tchau, aos que Zé. abriram as Feliz dia dos câmeras. professores atrasado. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Você vai fazer igual você fez no semestre passado, tipo, de dar uma, tipo, recuperação para as listas, ou esse semestre vai ser só essas mesmo? Tipo, alguém tinha me perguntado sobre isso. Eu não sei, Daniel. Ainda não sei se eu consigo ter braço para isso, entendeu? entendi. Porque para fazer a recuperação dessas listas, eu tenho que criar novas listas,
Aí eu tenho que fazer o gabarito dessas listas, fazer o vídeo de correção dessas listas para vocês corrigirem. Então, e tá bem cheio de volume de trabalho, que aí eu não sei o quão eficaz seria fazer essa recuperação dessas listas, entendeu? Ah, entendi. É, ia ficar muita coisa mesmo. Porque Beleza. como a gente está com o volume de trabalho da aula semanal bastante grande, eu colocar a lista em cima disso, eu não sei se melhora ou piora, porque você vai ter mais coisa para fazer ainda, entendeu? Sim. Aí eu não sei, Ah, beleza, então. pode atrapalhar no rendimento do que está por vir. Entendi. Beleza, então, professor. Por enquanto, a recuperação do conteúdo que foi passado na primeira prova vai ficar por conta da resolução da prova de novo. Isso já é uma maneira bastante eficaz de recuperar o conteúdo. Recuperar a nota, uma vez que a gente tem várias formas de avaliação, por enquanto, eu penso que vale mais a pena você dedicar tempo, pensando na questão de nota, você dedicar tempo nas próximas listas, melhorar as notas das próximas listas, porque aí as que foram mal você dilui nesse universo de listas que tem, do que eu colocar uma outra atividade que vai fazer com que você faça a meia boca as duas listas, entendeu? Ah, faz sentido. Eu tinha pensado nisso também. Então, eu não sei Beleza. quão eficaz seria recuperar uma lista te dando mais trabalho, o quanto isso impactaria no aprendizado do novo conteúdo. Né? Entendi. Ia ficar mais coisa, né, pra ver. Eu tenho a impressão que sim. Beleza, então, professor. Era só isso mesmo. Valeu, Daniel. Bom final. Fechou. Obrigado, viu, professor? Bom fim de semana. Até mais, valeu.